gente vai falar de arritmia cardíaca. Convidamos a cardiologista, a doutora Carla Vaqueiro. Bem-vinda. Como vai? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Prazer tê-la aqui com as principais perguntas de consultório a respeito do assunto. Eu comentei há pouco, até, que eu acho importantíssimo as pessoas saberem identificar, né? Uhum. Porque, antes até da gente entrar nas perguntas, um momento de ansiedade e algo, enfim, que transborda um pouquinho de emoção, pode ser confundido com um problema como esse. Exatamente, pode sim. Então, na verdade, a frequência cardíaca, quando a gente passa por uma emoção, quando a gente está nervoso, ela aumenta. Uhum. Isso é normal, isso é fisiológico, não é uma doença. Tá. Então, é um batimento rítmico do coração acelerado. Certo. E não é uma arritmia. Certo. O que é arritmia é o que a gente vai ver, então, nesse vídeo. Você vai explicar pra gente. E daqui a pouquinho, perguntinhas do público, vão mandando, @VocêBonitaTV. Olha lá. Pra gente entender, então, o que é arritmia. Então tá. Então, aqui a gente mostra o batimento do coração, que normalmente vai de 60 a 100 de frequência por minuto. Uhum. E aí ele bombeia o sangue, vai levar o sangue com oxigênio, nutrientes para o cérebro e para todos os outros órgãos. Aqui a gente tem as células especiais do coração que são responsáveis pelo estímulo elétrico. Então ela que vai fazer o coração bombear. Aí. Ela inicia aqui, que é esse primeiro foquinho que é o sino atrial, aí ele espalha o impulso elétrico, os átrios batem e depois o ventrículo. Aqui é o batimento. Então, cada ciclo você vai ter esse batimento que você vai conseguir perceber na pulsação. Tá. Na arritmia, quando tem aí um probleminha envolvido, o que acontece? É isso. Então, você vai ter uma alteração na frequência ou no ritmo ou na frequência do coração, né, nas batidas. Aqui são pontos na parte do átrio de curto-circuito. Então, eles geram batimentos, às vezes, desorganizados, como esse muito acelerado. Tá. E eles vão transmitir para o ventrículo. Então, o ventrículo vai bombear o sangue. Quando é muito rápido, que é aquele outro que a gente está vendo, o coração não consegue encher de sangue totalmente. E bombeia menos sangue. Tá. Essa é a fibrilação ventricular, a arritmia mais grave que tem, uma emergência médica. O coração não enche, tá vendo, de sangue, ele está só tremendo. Tremendo, que interessante. Tremendo, é fibrilando. Ele não consegue bombear sangue. Então são vários tipos de arritmia. Exatamente. Por isso que às vezes causa um pouquinho de confusão. Essa é uma bradiarritmia, então o coração bateu mais devagarzinho e bombeia menos sangue. Agora a gente está falando dos hábitos saudáveis, né, que ajudam aí na prevenção das arritmias. Então, alimentação, atividade física, não fumar e o consumo de algumas medicações estimulantes, bebida alcoólica podem levar à arritmia. Esse é um dos tratamentos da arritmia. Então segura, Glaucia. Segura as imagens. É isso. Vamos deixar o tratamento pro final, então, que as imagens... Que lindo esse vídeo, né? Bonito Muito vídeo, legal. Eli. Parabéns, gostei do vídeo. Vamos colocar as perguntinhas, então. Vamos dando sequência e a gente vai encerrar, claro, com o tratamento até entender se é sempre cirúrgico ou não. Isso mesmo. Primeira perguntinha de consultório, então, na tela. Olha lá. Foi. Quais são os sintomas? Pergunta mais importante aí de todas, saber reconhecer. Os principais sintomas são palpitação. Então, o paciente sente o coração. Ele, de repente, começa a perceber uma batedeira no peito que incomoda. Que normalmente a gente não percebe, o coração batendo. Aí vem uma palpitação e uma sensação de taquicardia. Esse é o sintoma mais comum. Mas falta de ar, sensação de desmaio, inclusive, um cansaço exagerado quando faz atividade física, até mesmo dor no peito pode ser para arritmia cardíaca. Que também se confunde, como citamos no início, com uma ansiedade e uma emoção, que pode então haver confusão. Isso é comum. Muito comum, muito comum. Então vamos para as outras perguntas para a gente conseguir diferenciar o quadro. Vamos lá, próxima perguntinha. Quem está sujeito às arritmias cardíacas e à morte súbita? Então, outros fatores de risco podem... Na verdade, qualquer piorar. pessoa, em qualquer faixa etária, qualquer homem ou mulher, podem estar sujeitos a uma arritmia cardíaca que levaria à morte súbita. Mas o mais comum são em pacientes que já têm um problema no coração. Tá. Então, eles já passaram por infarto, ou então já têm algumas cirurgias cardíacas, o músculo do coração mais fraco. Esses são os pacientes propensos a terem uma arritmia maligna que vai levar à morte súbita. Certo. Porém, em outras pessoas que nunca te apresentaram nada... Nenhum sintoma pode acontecer. Muito mais raro, né? Mas pode acontecer. Em atividade física, praticando uma atividade física, é algo comum?
não comum, mas que também pode acontecer, né? Então, sempre quando você tem uma atividade física intensa, que exige muito, é preciso ter passado antes por um cardiologista para ele liberar essa prática de atividade física. Porque a hora que a frequência cardíaca sobe muito, se o paciente já tem uma propensão genética, alguma alteração genética, ou uma alteração estrutural no coração, que até então passou despercebida, ele pode deflagrar uma arritmia maligna que levaria à morte súbita. Então, é muito importante passar antes com o cardiologista, antes de você começar uma atividade física moderada, intensa, para tentar achar aí qualquer sinal de perigo. Perigo. Não, e a gente acha, é só botar o tênis, vou sair correndo, vou fazer um negócio. Não é tão simples. Aí pode, né, desmaio, coisas assim no meio da atividade. Olha essa é importante também ligada à atividade física. Os atletas podem sofrer as arritmias cardíacas? Podem. Também podem. Podem. Então, como a gente disse, é qualquer pessoa, em qualquer faixa etária, saudável ou não, né? Então, isso acontece. A gente já viu alguns casos de atletas em que isso acontece. Então, para eles é mais importante ainda o acompanhamento. Hoje, qual é o exame padrão ouro que a gente consegue ter aí? Você tem uma segurança para dizer para o paciente, ó, você pode praticar sua corrida, enfim, seu treino, que tá tudo bem. É um conjunto de exames, né? Então, vai desde uma história clínica, o médico tem que conversar com o paciente, saber de outras doenças, como problema de tireoide, outras alterações que podem propiciar uma arritmia. Saber a história familiar, se tem doença prévia, se a família, alguém já teve alguma história de morte súbita. E aí fazer um exame físico, ver se não tem nenhum achado alterado. E aí os exames mais comuns é o eletrocardiograma, que esse, na hora da palpitação, na hora da arritmia, ele faz diagnóstico. A gente pode também usar o Holter, que é um exame que durante 24 horas mede a frequência cardíaca. Ah, isso que é a função do Holter, então. Essa é a função do Holter. É quando você tem uma arritmia, mas ó, ela acontece só de manhã. Aí você vai no médico à tarde, você não tá com arritmia. Aí você coloca o Holter, que durante 24 horas ele vai tentar encontrar essa sua arritmia. É indicado só para pacientes que têm aí, de repente, uma queixa, ou hoje é algo assim que faz parte desse check-up, de repente, a partir de certa idade do paciente? O Holter? É. Na verdade, o Holter é mais específico para uma queixa. Com queixa, né? Com queixa. Tá. Mas o teste ergométrico também é um exame importante para isso, porque você vai colocar o paciente na esteira, vai fazer ele correr, e se ele tiver propensão a alguma arritmia, nesse momento a chance de acontecer é grande. Esse que a gente estava mostrando aí é o... esse é o eletrocardiograma, né? Isso, esse é esse que coloca os eletrodos para fazer o eletrocardiograma. Esse também consegue mostrar bastante coisa. Também, muita coisa. Se você tiver com arritmia na hora, ele faz diagnóstico e além disso ele faz diagnóstico de alterações estruturais do coração. Se você teve infarto prévio, você vê no eletro. Se você tem alguma cavidade do coração dilatada, você também vê no eletro. É um exame essencial, é um exame simples e essencial para o cardiologista. Inclusive, tem muitos médicos que o paciente tem a oportunidade de realizar no próprio consultório, né? A maioria. Tem já no consultório, né? Passa em tem. Consulta e já faz o eletro. Já faz o eletro. Eu acho isso fantástico. Né, algo bem importante, porque é difícil a pessoa tomar muitas vezes, dar o primeiro passo para ir, enfim, fazer o check-up, a ajuda. Aí você vai na consulta, aí depois tem que fazer todos os exames. Aí parece que vai dando uma cascata de preguiça. Isso. Não é? Então, mas eu tenho muito que fazer. Tempo, né? Então, assim, facilita tanto coisas no mesmo lugar. Facilita. Né? Eu acho que Com cada certeza. vez mais isso... Enfim, é importante. É algo que a gente pode considerar a mais aí num serviço, né, praticado hoje. Tomara que o serviço público também pense nisso. Vamos colocar mais perguntinha, então, de consultório. Daqui a pouquinho, perguntinhas do público na tela. Quem tem pressão alta pode sofrer uma arritmia cardíaca? Então, agora a gente vai começar a relacionar algumas coisinhas que podem estar associadas, né? Isso. A associação é imensa, né? Porque, na verdade, a pressão alta, ela vai levar ao maior risco de doença cardíaca. E todo mundo que tem uma doença cardíaca, qualquer paciente que tem uma doença cardíaca, pode desenvolver a fibrilação atrial. Então, é importantíssimo o tratamento da hipertensão para a gente prevenir as arritmias, principalmente a fibrilação atrial, que é a mais comum. Até já que a gente está falando de sintomas, eu acho que a parte muito importante, tantas pautas que a gente faz a respeito de saúde, são os sintomas, que é saber reconhecer, né? Para ser aí o gatilho de algo, mesmo que demorando para procurar ajuda, mas é sempre bom você estar atento. Lógico. Quais seriam os sintomas da hipertensão? Porque a hipertensão é um negócio meio complicado, né? Porque é meio silencioso, né, doutora? Então, a gente tem que ter aí, enfim, se conhecer, tem que ter alguma coisa que diga algo, né? Exatamente. Então, na maioria das vezes, a pressão alta ela é assintomática, por isso que é o grande vilão, né? Então, você fica anos com a pressão alta e não percebe. Aí, de repente, vai no médico, mede a pressão tá alta. Quanto tempo? A gente não sabe. Entendi. E aí fica muito tempo descontrolado. E essa pressão alta descontrolada, sem tratamento, é ela que vai causar doença no coração.
Então é o principal fator de risco. Alguns pacientes podem ter alguns sintomas, como um pouquinho de cefaleia, mas a maioria é assintomática. O que a gente confunde é que na hora que a gente tem dor de cabeça, você vai medir a pressão. A pressão está alta, mas não é a pressão que causou a dor de cabeça, é a dor de cabeça que aumentou a pressão. É o contrário, né? Então, na maioria das vezes é assintomático. Por isso que é importante passar no médico regularmente para fazer uma medida da pressão. Que às vezes você mede uma vez, aí deu alta. Depois você mede de novo, já está normal. Isso, porque naquela hora você estava mais estressado, estava sem comer, estava com alguma dor. Então ela é reacional. É que nem aquela história da frequência cardíaca. Ela pode aumentar quando você está ansioso e não é uma doença. E não é uma doença. Exatamente. E tem que estar atento, porque a medicação, teoricamente, é para sempre, né? Sim. Teoricamente não dá para parar de tomar o remédio. Tipo, não, mas eu diminuindo o sal, fazendo tudo direitinho. Não dá para parar de tomar remédio. Não dá. Só se você mudar muito o hábito de vida, né? Então emagreceu 20 quilos, começou a fazer atividade física, tudo melhorou muito, talvez você consiga tirar o remédio da pressão. Porque daí a pressão também não vai estar mais alta. Exatamente. Mas por outras alternativas, entendi? Exatamente. Então, gente, converse sempre com o seu médico. É Vamos para mais uma perguntinha daqui a pouquinho. @VocêBonitaTV, perguntinha do público. Na tela. Exercícios físicos em excesso podem provocar arritmia cardíaca? Seríssima essa pergunta. Essa pergunta é uma pergunta difícil de responder. Bom, eles podem ser um gatilho, né? Então, uma atividade física muito intensa pode ser um gatilho para arritmia, mas principalmente naqueles pacientes que já têm uma propensão. Então, eles têm um coração estruturalmente doente ou eles têm alguma alteração genética que vai levar, então a atividade física vai ser o gatilho para alguma arritmia. Por isso, é importante fazer os exames que a gente já falou. Exatamente. Só que agora te pergunto, existe algum limite para uma pessoa saudável que pratica atividade física, não é atleta, mas pratica regularmente, enfim, seja corrida, seja uma aula aeróbica, assim, mais intensa, que o batimento tem uma elevação. Agora a gente traz treinos funcionais aqui, o próprio CrossFit. Tem aí um limite de frequência, batimentos que uma pessoa pode atingir para uma pessoa saudável que vai ficar tudo bem? Então, essa é também... É individual? É individual, exatamente. A gente, para fazer o teste ergométrico, por exemplo, a gente coloca 220 menos a idade. Essa vai ser a frequência máxima do paciente. Mas isso não quer dizer que é só naquela frequência que ele pode chegar, porque um paciente uma pessoa bem condicionada pode passar desse limite. Então, o mais importante é a pessoa se conhecer. Então, é fazer atividade física de um jeito saudável. Tentar chegar no seu limite, mas sem ultrapassar, né? Então, se sentiu mal, teve falta de ar, sentiu palpitação, tem que parar. E o saudável é atingir essa frequência e logo ela baixar. E logo ela baixar. Se ela demora para baixar, também é alguma coisa que pode estar errada. Exatamente. É importante. Muito importante. Hoje, a gente tem os relógios que medem pulsação, tem os frequencímetros que podem ser colocados nas faixinhas, né? E até a própria contagem. Como é que a gente faz a contagem? A contagem é legal ideal. De aprender isso, sim. É isso, vale a pena, principalmente para a gente ver nessa história da arritmia. Para você ver se a sua pulsação está rítmica, se a sua frequência está muito alta. Então é achar o pulso radial, principalmente com esses dois dedos, não usar o polegar, porque ele pode te atrapalhar, acaba sentindo o pulso no polegar, esses dois dedos. E o ideal é você contar durante 30 segundos ou 1 minuto e ir contando sua frequência cardíaca. Se você contar em 30 segundos, multiplica por 2, essa vai ser o nosso parâmetro, é sempre em 1 minuto. Em 30 segundos, multiplica por 2 quantos batimentos você tá. Normalmente, você vai ter de 60 a 100. Essa vai ser a sua frequência. Algumas pessoas mais condicionadas têm mais baixo, outras um pouquinho mais alto. Mas dormindo, por exemplo, assistindo TV, pode ser 50 de frequência e tudo bem. Você está relaxado, você está descansando. Exatamente. Interessante isso, né? Eu acho sempre legal aprender essas coisas, fazer exercício, pegar. Né? É legal. Se conhecer, né? Se conhecer. Quanto mais informação, melhor. Né? Falar, Carol, mas eu não vou comprar o relógio, gastar o dinheiro do relógio. Conta no dedo. Isso mesmo, conta no dedo. É possível, né? Muito, vamos fazer, muito. então. Perguntinha agora do público, Glaucia. Não, ainda mais uma aqui, daqui a pouquinho do público. O que é um marca-passo? Vamos mostrar o que é marca-passo, para que serve o famoso marca-passo. É isso mesmo. A gente trouxe aqui o marca-passo só para as pessoas, às vezes nunca viram, né? Para entender melhor o que é. Então, ele é um dispositivo que tem uma bateria. Aí ele vai... Deixa eu segurar aqui para os meninos, ó. É isso, Ele imita o coração? Não, na verdade ele vai imitar a parte elétrica do coração, a rede elétrica do coração. Então a gente coloca embaixo da pele, eles vão ter 2 cabos que vão sair daqui, essa parte aqui. É isso, 2 cabinhos vão sair daí, vão entrar pela veia e vão entrar no coração. E essa bateria vai gerar um impulso elétrico.
Então, naqueles casos onde a arritmia leva a uma frequência cardíaca mais baixa, que daí a gente não consegue bombar sangue o suficiente para distribuir oxigênio e nutrientes, o marca-passo entra aumentando a frequência, ele que vai mandar na frequência. Tá. Aí você regula o marca-passo, 80, 90, você regula o marca-passo. Olha só. Por fora. E uma pessoa pode fazer uma cirurgia, aliás, é o que ilustra o nosso vídeo, que é o Isso, tratamento? vai mostrar. Vamos soltar, então. E aí, minha pergunta, uma vida inteira, assim, e viver muito bem? Uma vida inteira e viver muito bem. Hoje em dia as baterias chegam a durar 10 anos. Senão tem que fazer uma troca. Tem que fazer. Geralmente o paciente, dependendo da idade que ele colocar, ele vai acabar trocando 1, 2 ou 3 vezes durante a sua vida. Tá. Mas é uma coisa muito tranquila. Interessante, que é o finalzinho do nosso vídeo, Isso, então. na verdade, esse é o tratamento da ablação, que é quando você tem geralmente as taquiarritmias. E aqui é o marca-passo, ó. Ele tá ali embaixo da pele, gera o estímulo elétrico e faz o coração bater. Puxa, que interessante. Comanda a frequência cardíaca. Crianças podem ter aí algo que tenham que recorrer a marca-passo? Sim, várias vezes. Você tem alterações congênitas, que a criança já nasce com uma frequência basal, né, diminuída, mas não é essa que a gente falou descansando, né? É patológica, é uma doença e precisa de marca-passo. Geralmente vem associada com uma doença estrutural do coração. Então são as doenças congênitas, que tem alteração das câmeras, alteração das veias e junto à parte elétrica também acaba tendo alguma alteração. Tá aí. Tem que levar a criançada, então, também. Exatamente. O pediatra normalmente... Pediatra vê. Na ausculta, no exame físico, ele consegue perceber alguma alteração. Tá aí. Perguntinha do público agora. Vamos lá. Na tela. Chegou um monte de negócio. Já imagino. Vamos ver. Regiane, obrigada. Um beijo. Assim como a hipertensão arterial, a arritmia cardíaca é uma doença hereditária? Existe alguma relação, então, entre elas? A hipertensão a gente já respondeu, mas o lance da hereditariedade é uma coisa importante, né? Sim. Algumas arritmias têm tudo a ver com essa parte genética, então elas passam na família. Tá. Então por isso que é importante saber se na família teve alguém que teve morte súbita, porque pode ter doenças genéticas que são passadas de pai para filho, mas nem todas as arritmias, alguns tipos. Tá. Agora, pelo que eu estou entendendo, doutor, é algo que acontece, enfim, a gente deu a explicação, mas mudanças de hábito, atividade física regular, e até uma alimentação também mais equilibrada, mais saudável, enfim, com recomendação médica e tal. É possível reverter ou a arritmia não está muito ligada a esse tipo de situação ou a estilo de vida? Não, tá sim, com certeza. Tá diretamente ligada? Tá. Porque, como a gente falou, o coração saudável tem menos arritmia. Então, o paciente que for mais saudável tem menos chance de ter arritmia. Tá. Então, o hábito de vida, evitar excesso de bebida alcoólica, não fumar, evitar excesso de energéticos, isso tudo, então, ter uma alimentação balanceada, fazer atividade física regular, vai deixar o coração mais saudável. Tá. Então, a chance de você ter arritmia é menor. Perfeito. Certo? E tem esses tipos que são congênitos, hereditários, a esses, quanto mais saudável o coração, melhor. Mas esses acaba não tendo muita saída, né? Tem que acompanhar porque você nasceu com aquela propensão. E de repente ter aí, recorrer ao marca-passo. Exatamente. Cláudia, diretora, desculpa, eu não ouvi o que você estava falando porque eu estou muito focada. Vamos colocar a perguntinha do público? Tá, e eu tenho uma pergunta também importante. Aqueles negocinhos que o povo fica tomando pra queimar mais gordura no exercício, já vamos falar disso. Tá bom. Que dá uma bombada. Então vamos deixar a perguntinha do público? Na tela, olha lá. Um beijo, Ângela, obrigada. Gestantes, então, podem ter arritmia cardíaca? Ela tá grávida de 2 meses. Como é que é essa relação com a gravidez? A gente aumenta um pouquinho o risco? Podem, na verdade não chega a aumentar o risco, mas é um momento onde a paciente está muito mais sensível, né, muito mais atenta às mudanças do organismo e tem uma sobrecarga de volume. Então toda a volemia da paciente está aumentada, então acaba o metabolismo aumentado, então a frequência cardíaca sobe, normalmente. Mas qualquer sintoma, se ela achar que está tendo uma palpitação, que está tendo batedeira, tem que ir no pronto-socorro, tem que ir no médico. Mas não é uma situação que aumenta a chance de ter arritmia. Tem o lance da pré-eclâmpsia, né? Que pode ser algo mais grave. Sim. Mas, normalmente, numa véspera aí de nascer o neném, ou quando a bolsa estoura, ou quando você marca a cesárea e tal, há aí um aumentinho na verdade, da pressão. Dessa pressão. Até por um nervosismo e uma ansiedade natural. É isso. Né? Então, essa pré-eclâmpsia é o aumento da pressão, que daí precisa de medidas, né, rápidas, o obstetra tem que ficar atento, mas geralmente é a pressão que vai alterar. A gente não vai ter uma alteração tão grave no ritmo do coração. A minha mesmo, a minha baixíssima. Um pouquinho antes de descer pro centro obstétrico, nossa, bombando. Ai, meu Deus, justo agora. No final dá tudo certo, gente. Vamos falar a respeito, antes de colocar a próxima pergunta,
de alguns princípios ou substâncias, eu não sei como é que a gente pode chamar, que dão essa potencializada em queima de gordura e que as pessoas tomam antes do treino, no shakezinho, papapá, vai dar aquela turbinada, o coração dá aquela acelerada, se você não estiver bem, você dá aquela caída. É isso, né? É isso mesmo. A gente pode destacar algumas que tenham, não nome comercial, mas assim, até para as pessoas saberem. Na verdade, os energéticos em geral, né? Porque eles vão acelerar o metabolismo. Então, quando ele quer acelerar o metabolismo, e acaba aumentando a frequência cardíaca. E isso pode ser um gatilho para alguma arritmia que você tenha propensão. Então, as substâncias que são ricas tanto em derivados de cafeína, taurina, acabam tendo maior risco. É uma Exatamente, também. Agora, se a pessoa tem uma manipulação do médico, uma coisa prescrita, adequada, não tem problema. Não, aí é controlado, exatamente como tem que ser. Controlado, monitorizado, para a gente diminuir chance e risco de qualquer coisa. Tem muito jovem que chega lá pra vocês, né, já não... que não prestou tanta atenção nisso. Pra ficar bombadão, não sei o que lá. Cuidado, gente. Ai, cada coisa que a gente tem visto, né? É, isso mesmo. Eu escuto a história de vocês muitas vezes nos bastidores e não aqui, quando acaba o programa, que a gente conversa e tal. E eu fico assustadíssima. É complicado mesmo. Assustadíssima. Não vale a pena. Perguntinha do público na tela. Olha lá. Beijo, Mônica, obrigada. As arritmias podem ocorrer de forma esporádica? Excelente pergunta. Como é que é a frequência de uma pessoa que tem arritmia? Depende do tipo da arritmia, né? Então você vai ter algumas arritmias que são constantes, que vão realmente se manter o tempo todo, e aí vai precisar de medicação, que são os antiarrítmicos, para você controlar a frequência, controlar o sintoma. Mas algumas arritmias, várias delas, as mais comuns até, elas são esporádicas, como ela está dizendo mesmo. Então, são extrasístoles, aumenta um pouquinho o ritmo do coração, sente um batimento fora de hora e vem em período do dia, às vezes não, às vezes tomou alguma coisa como um energético, aumenta a frequência dessa arritmia. E é nessa hora que aquele exame Holter é importante, porque você consegue pegar essa variação. Ver o momento, o horário, flagrar onde quando está acontecendo. Exatamente. Colesterol ruim alto, diabetes, enfim, síndrome metabólica, tudo isso pode estar relacionado com a arritmia cardíaca? Tudo isso. Pacientes, então, diabéticos têm mais chance? Tem mais chance, porque o coração vai ser mais doente, né? Então você vai ter alteração nas artérias, alteração no músculo do coração, e o coração doente, com certeza, aumenta a chance dele ter arritmia. Tá aí. Vamos fechar com a perguntinha? Pode, mais uma? Na tela, olha lá. Um beijo, Elizabeth, obrigada. É verdade que magnésio pode dar arritmia? Tomo 350 miligramas por dia e não tenho problemas cardíacos. Então vamos entender o porquê desta suplementação de magnésio. Na verdade, o magnésio é dado para quem tem arritmia cardíaca. Na verdade, ele ajuda você a não ter arritmia cardíaca. Ele é um sal mineral que vai agir na parte da contração muscular, na geração dos estímulos elétricos. Então, ele estabiliza a membrana do coração. Então, ele é muito importante. Várias vezes você deixa o magnésio até mais alto, que a gente mede no sangue, você deixa o magnésio mais alto para controlar as arritmias. Então, dependendo, é importante tomar. Muitos pacientes a gente mantém só com magnésio e ele fica sem arritmia. Olha que interessante, a menor ideia disso agora. Uma pessoa que não tem problemas e que dosa e que não tem uma condição adequada, não é necessário... Não, se o magnésio dosado no sangue estiver na faixa normal e a pessoa não tem nada, não precisa suplementar. É só, aí tem que juntar com outras coisas, né? Outras queixas. Exatamente. Pra sair tomando, tô sentindo... Não. Né? Vamos comprar um magnésio que vai dar tudo certo. Tá aí. Só posso agradecer, grande aula, a doutora Carla Vaqueiro, cardiologista, fazer um agradecimento especial ao Hospital Sírio-Libanês. Obrigada que permitiu que a doutora estivesse aqui com a gente hoje, pra gente ter informação. Gente, sem informação, é difícil tomar a decisão correta. Em qualquer e toda situação, vai para o hospital, né, doutor? Exatamente, procurar um médico. Eles sabem o que fazer. Normalmente a gente fica pensando o que a gente pode fazer, mas a resposta é mais difícil de ser encontrada, né? Então tá aí. Claro que ela volta, a gente responde mais perguntas. Obrigada, viu? Obrigada. Muito prazer. Até a próxima. Até mais. Obrigada.